Olá, eu sou César Silveira, estou aqui para a nossa aula semanal de todas as terças-feiras à noite. Se você ainda não se inscreveu aí, deve ter um link aqui nessa publicação, se inscreve, porque toda terça-feira eu vou te avisar sobre as aulas que a gente está tendo. Geralmente, a gente fala sobre temas relacionados à liderança, temas relacionados a desenvolvimento, autoconhecimento, voltado para negócios, voltado para pessoas, voltado para o que é minha paixão, que é gente, que é tudo isso que a gente tem passado aqui no nosso canal, seja no YouTube ou no Facebook, nas nossas redes sociais. Então se inscreve aí, fica atento ao que está acontecendo, acessa a cadeiradolíder.com.br, lá sempre tem o link para você fazer o cadastro e eu vou te avisar sempre sobre essas aulas. Se você não sabe, eu trabalho com gestão de pessoas já fazem quase 20 anos e eu resolvi nos últimos 2 anos transbordar um pouco desse conhecimento para as pessoas, levar isso adiante, fazer com que todos os benefícios que eu tive também pudessem ser levados para outras pessoas e elas também pudessem se beneficiar aí dessas práticas, dessas coisas boas que eu conheci nesses quase 20 anos gerindo pessoas. Nos últimos 2 anos eu tenho postado muita coisa nas redes sociais, criei um canal no YouTube justamente para fazer esse compartilhamento com você. Porque no início da minha carreira como líder, eu sofri muito, foi muito difícil passar de uma função técnica operacional para começar a lidar com pessoas, que é hoje a parte essencial de qualquer negócio, né? Nós precisamos entender como gerir pessoas para poder fazer com que o nosso negócio se alavanque, para que os resultados aconteçam, nós precisamos inspirar pessoas, fazer tudo isso acontecer. Então, por isso, toda semana, às 20 horas e 3 minutos, a gente libera um vídeo aqui no nosso canal para que você possa usufruir dessas aulas aí, trocar uma ideia com a gente. E eu me coloco aqui à disposição também, se você quiser entrar em contato comigo, tirar uma dúvida, eu estou aqui à disposição sempre para responder qualquer pergunta que venha aí de você, da tua realidade, do teu time e das pessoas que você gere. Beleza? Vamos à aula porque é o que mais interessa aqui hoje. Eu separei essa semana para falar um pouquinho sobre mindset, né? Não existe uma tradução assim perfeita para isso, mas eu gosto de chamar de mentalidade. O que é a mentalidade? É a mentalidade que você adota, o que você assume diante de determinadas situações. Não só você como líder, mas também as pessoas assumem, né? Uma mentalidade. Como é que é essa mentalidade que você assume diante de situações negativas, ruins, maus momentos? E como é que é a mentalidade que você assume, né? O mindset que você assume em situações positivas? Elas te fazem crescer ou não fazem crescer, te fazem estagnar, te fazem... E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas César, o que isso tem a ver com liderança? Tem tudo a ver. Então se liga na aula que até o final eu vou te explicar por que a mentalidade do líder tem a ver com negócio, tem a ver com sucesso, tem a ver com motivação. Mas antes, vamos falar sobre 2 tipos de mentalidades que existem. Nós temos a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas para você. O mais legal da mentalidade fixa ou de crescimento é interessante que ela é uma escolha sua. Você pode escolher fazer ou uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento e isso vai contribuir ou atrapalhar o teu desenvolvimento, o teu crescimento, a tua evolução como líder, como pessoa e como ser humano. Então vamos adiante lá. Eu quero que você imagine aí um dia de trabalho muito ruim que você teve. Aquele dia que não rendeu nada, foi um dia difícil, travado, resolvendo pepino o dia inteiro, resolvendo um monte de bucha, um monte de gente te parando, e você tinha uma meta para cumprir naquele teu dia, e você cumpriu só 50% dessa meta. Apenas 50% da meta. E aí você terminou o seu trabalho, você já não estava tão contente por não ter feito o resultado, e quando você vai pegar o seu carro na rua, você não percebeu que deixou num estacionamento errado, e acabou sendo notificado lá pela polícia de ter deixado o teu carro lá fora, de ter deixado o teu carro naquele estacionamento. E aí você, de mau humor, vai para casa, chega em casa, quer desabafar com o amor da sua vida, e chega lá e o amor da sua vida não dá nem a mínima para você. Tá preocupado com outras coisas, né? Tá com os problemas dele também, ou dela também, enfim, tá lá passando por outras dificuldades, não dá nem bola para você. Como é que você se sente nessa situação? Você imagina, você pode pensar assim, né? Nessa situação, pô,
que merda, não consegui fazer meu resultado hoje. Tô fudido, pô, me ferrei, né? Já praguejando mentalmente. Você pode ficar pé da vida e de mau humor porque você recebeu a tua multa. Você pode se sentir menosprezado pelo amor da tua vida, por não te dar atenção, e aí trazer um sentimento de total fracasso para a tua vida. O que não é interessante, o que não é bom, né? Um sentimento ruim dentro de você. Mas, nessa mesma situação, você pode ter uma segunda ótica. Qual seria a segunda ótica? Você pode pensar, hoje eu não fiz 100% da minha meta, mas ainda é segunda-feira. E eu tenho a semana toda para fechar a minha meta, ok. Tem outros dias que eu faço muito mais do que eu fiz, então eu vou superar. É outro tipo de pensamento. Você pode pensar também, poxa, que legal que eu tenho um automóvel, que eu tenho um carro, e eu posso utilizar esse meu carro para ir para o meu trabalho, para me deslocar para onde eu quero. Pô, eu levei uma multa, foi uma falha minha, vou cuidar mais da próxima vez. Eu posso também chegar e pensar assim, pô, mas peraí, meu cônjuge não tá legal lá, pô, eu acho que eu tenho que respeitar ele também, eu sei que ele pode ter momentos ruins. Nós temos uma situação muito ruim e dois tipos de atitudes diferentes diante dessas situações. Uma delas, a primeira que eu falei, onde você pragueja, onde fica puto da cara, enfim. Essa primeira situação é uma situação fixa, ou seja, totalmente fixa. Você não muda ela, você não cresce com ela, ela te estagna. E a outra situação não. Você vê isso como uma oportunidade de crescimento. Vamos ao segundo exemplo sobre isso também. Você imagina uma segunda situação. Você foi para o seu trabalho e você naquele dia fez 110% da sua meta. Imagina, 110%. E aí você saiu do trabalho contente e chegou do lado de fora e tinha um cara fazendo panfletagem do estacionamento novo que tem perto do teu escritório e você ganhou um mês grátis de estacionamento lá por essa pessoa que você cumprimenta todo dia lá. E aí você chega em casa, o teu cônjuge, tua esposa, te chama para bater um papo e você pode ajudá-la, você está bem para poder ajudá-la também naquilo que ela necessita, ou que o teu companheiro necessita, enfim. Você está ali pronto para ajudar, você se sente bem com isso, né? É uma situação boa lá que aconteceu o dia inteiro e você se sente bem com isso. Como é que você vai reagir? Como é que você vai pensar em relação a isso? Ah, pô, eu sou fodão, né? Eu consegui fazer 110%. Pô, eu sou um cara muito carismático, as pessoas me amam, por isso que eu ganhei, eu sou sortudo, né? Por isso que eu ganhei o estacionamento lá. Você pode pensar também, meu, eu sou fera, cara, eu sou suporte da minha família. Você pode pensar dessa maneira diante de uma situação muito boa. É uma atitude fixa também numa situação positiva. Da mesma forma, ao contrário, né, você pode pegar essa mesma situação e pensar em todo o esforço que você fez para conseguir os 110%. Todo aquele esforço que você levou para conseguir aquele 110%, né, a dedicação que você teve, o tempo despendido, os contatos que você fez com as pessoas para conseguir aquele 110%. Você pode falar, poxa, nossa, foi suado e eu consegui, né? Eu consegui fazer melhor do que outros dias, fui além. Você pode pensar do lado de fora, né? Quando você ganha o teu... Ao invés de pensar que você é sortudo, você pode pensar, pô, cara, eu sempre trato bem as pessoas, eu vou continuar tratando elas bem, porque elas talvez vão me reconhecer, vão me ver de uma forma diferente, vão me observar diferente, pode ser que eu ganhe alguma coisa delas, mesmo se não está esperando, né? Pode ser também que você fale assim, nossa, que legal eu estar bem para poder ajudar minha esposa ou meu marido, enfim, para poder ajudar essa pessoa quando ela precisa de algo, né? Porque às vezes ela também não está bem. Que bom eu estar em harmonia comigo mesmo. Nas duas situações, seja ela uma situação que um dia foi uma merda ou um dia foi muito bom, nas duas situações você pode assumir dois tipos de posturas diferentes. Ou você pode assumir uma mentalidade fixa, que é aquela que ou eu sou bom, né? Ou, pô, foi uma merda, né? Ou você pode tirar proveito para crescer e evoluir com essas situações. As pessoas do passado, né, diziam, pô, tem que ser um pensamento positivo, né, diante das situações, das situações ruins e tal. Mas talvez seja essa questão, a gente precisa ter um pensamento progressivo, a gente precisa ter um pensamento de crescimento, não um pensamento ou mentalidade
fixa, a situação não é do jeito que ela é. Às vezes as pessoas acham que a quantidade de inteligência que elas têm é fixa, mas quando a gente pega todas as situações dos nossos dias, sejam elas boas ou ruins, a gente consegue utilizar isso de uma maneira que nos faça crescer, né? O nosso cérebro começa a fazer novas sinapses, começa a montar novamente outros modelos e isso gera o nosso crescimento, isso gera a nossa evolução. Então, se a gente tiver no pensamento fixo, né, a gente está, de certa forma, acomodado com essa situação. E se a gente está no pensamento de evolução, de crescimento, né, na mentalidade de crescimento, a gente não está acomodado, a gente não está contente, a gente não está satisfeito. E aí, você deve ter acompanhado aí em outros vídeos que eu faço e outras situações, eu sempre falo assim, que o líder ele é uma pessoa insatisfeita por natureza. Né? Não que ele é um cara reclamão, um cara que fica enchendo o saco, não, mas é uma insatisfação positiva. Ou seja, ele está sempre buscando mais e melhor para todo mundo. E aí a situação se encaixa muito com isso que a gente falou aqui do mindset de crescimento, da mentalidade de crescimento. Por quê? Porque essa é uma insatisfação positiva. Você vai pensar sobre aquela situação e vai buscar evoluir com aquela situação. E é aqui que eu linko a liderança com o mindset. Para e pensa e olha na tua vida pessoas com mindset fixo. Para e olha na tua vida pessoas com mindset, com mentalidade de crescimento, de evolução. Você vai perceber uma grandeza nessas pessoas que têm mindset de crescimento. E você vai perceber uma estagnação nas pessoas que têm mindset fixo. Eu nasci assim, eu morri assim, a situação é essa mesmo, eu tenho que aceitar, tenho que ir embora, é assim mesmo, e lá. Não, não é assim mesmo. Não é praguejar, não é achar que é fodão, você não tem que rotular, não tem que fixar isso aqui, tem que buscar esse processo de evolução. Vamos falar um pouquinho sobre a liderança e o modelo mindset, sobre essas duas questões aí. Qual é o mindset? Como funciona na liderança o mindset fixo e como funciona no mindset de crescimento? Como funciona na liderança o mindset fixo e como funciona na liderança o mindset de crescimento e evolução? Talvez você vá reconhecer algumas pessoas ou vai reconhecer algumas coisas em si mesmo e já vai poder utilizar o mindset de crescimento para a tua própria evolução. Vamos lá? O pensamento mais comum das pessoas é que elas não precisam se esforçar. O esforço e o fracasso não vão fazer diferença na vida delas. Então elas não precisam se esforçar para fazer um trabalho perfeito ou melhor para conseguir, sei lá, um aumento de salário ou um resultado melhor. Elas não acreditam que se elas estudarem, se elas buscarem evoluir, né, com o estudo, com esse tipo de coisa, elas não vão ter uma vida diferente. Elas acreditam que existe sorte e existe um talento nato, aquilo que nasce com a pessoa e que ela vai conseguir gerar resultado através desse talento que ela tem. Mas na realidade não é bem assim. O esforço, a dedicação, aquilo que você faz buscando a tua evolução, buscando o teu crescimento, como a gente já falou aqui, é o que vai te gerar um bom resultado, que vai te gerar positividade naquilo que você faz, vai te gerar os resultados positivos. Então, pensa só, isso é uma virtude, porque é o teu esforço, é a tua dedicação, é aquilo que você faz que vai gerar os resultados possíveis daquilo que você quer. Pega um exemplo aí, Ayrton Senna, por exemplo, ele era campeão do que ele fazia, mas ele se dedicava muito, ele trabalhava muito, ele corria muito atrás. Da mesma forma, Michael Jordan, né? Eu errei 3.000 cestas, né? 3.000 cestas, mas acertou um monte também. Ele também colocou na mão de pessoas lá, sei lá, as pessoas colocaram na mão dele, né? 27 vezes o resultado do jogo ficou na mão dele, na decisão dele, 27 vezes ele errou. Mas ele não parou de fazer por causa dos erros, ele não parou de tentar por causa dos erros. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, ainda a gente tem Thomas Edison, né? Que ele falou assim, mas você tentou 1000 vezes fazer uma lâmpada? Não, eu aprendi 1000 vezes de como não fazer uma lâmpada. Ou seja, todos os erros que essas pessoas cometeram ou deixaram de realizar positivamente serviram como base para o crescimento deles. Eles se permitiram errar para poder crescer. E esse é o pensamento, e esse é o mindset
Essa é a mentalidade de crescimento. Permitir-se errar para poder aprender com os erros. Seria um erro consciente. Eu chamo de erro consciente. Errou conscientemente? Errei. O que eu aprendi com esse erro que eu tive? Eu aprendi que eu não posso fazer A mais B mais C. Ok. Da próxima vez que eu tiver a mesma situação, eu farei diferente. Eu farei B mais D mais X. Sei lá. Vou mudar aquela situação. Vou fazer de outra maneira. Não vou cair no mesmo buraco do qual eu aprendi que ali existe um buraco e pode ser que eu caia nele de novo. Então, esse é o mindset de crescimento. É pegar os próprios erros e buscar essa evolução. Como o Thomas Edison fez, como o Michael Jordan fez, como o Ayrton Senna fez também. A verdade aqui é que todas as adversidades que nós temos, ou esses erros que eu estava comentando aqui, todas essas adversidades, elas geram o nosso crescimento, porque elas exigem do nosso cérebro uma reorganização das ideias, esse crescimento dessas ideias, essa evolução dessas ideias. As adversidades, aqueles problemas. Os antigos diziam assim que a necessidade é a mãe da criatividade, né? Que é nos momentos de maior crise, de maior dificuldade, em que as pessoas inventam coisas novas, fazem coisas novas, geram coisas novas. E isso é o que faz toda a diferença. E quando a gente faz esse esforço para pegar tudo aquilo que errou, tudo aquilo que deu merda, tudo aquilo que deu problema, e a gente trabalha para melhorar, para ser diferente, com a mentalidade de crescimento, o nosso cérebro começa a fazer novas ligações e novas sinapses e começa a desenvolver novas inteligências. É errado a gente afirmar que a gente tem uma capacidade limitada de inteligência. Porque se a gente observar tudo que aconteceu de errado, a gente consegue fazer algo novo. A inteligência está ligada a isso, né? A desaprender aquilo que nós já aprendemos e aprender alguma coisa nova. É como se a gente resetasse o aprendizado e colocasse um aprendizado novo e melhorado. E se a gente entender esse mecanismo dentro do nosso cérebro, dentro das nossas atitudes, pode ter certeza que a gente vai ter uma evolução constante o tempo todo. Observa no mundo Steve Jobs, observa no mundo pessoas que fizeram grande diferença. Elas não tinham mindset fixo. Elas não acreditavam que as coisas eram como elas se apresentavam. Elas não se contentavam. Elas tinham essa insatisfação positiva que eu estou comentando com você desde o início. O interessante aqui é que o mindset, para você escolher ou fixo ou mindset de crescimento, né, mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento, ela é uma escolha sua. Ela é uma escolha minha, ela é uma escolha da maioria das pessoas. Nós podemos escolher o mindset que nós vamos ter diante das situações que se apresentam pra gente. Ah, César, mas eu sempre vou ser fixo e sempre... Não, vai acontecer as duas coisas. O ideal é que você sempre busque o mindset de crescimento, para que você evolua, para que você melhore, para que você cresça, para que tudo ao teu redor também evolui. Os líderes que possuem um mindset fixo predominante, eles assumem uma postura muito ruim diante dos seus negócios, diante das pessoas que trabalham com ele. Por quê? Porque ele se foca na crítica, ele se foca em criticar as atitudes e os erros das pessoas. O que isso gera dentro de um negócio? Imagina você sendo criticado o tempo todo sobre os seus erros. Você não vai querer errar mais. Ou, se você errar, você não vai querer mostrar o seu erro para o teu líder. Da mesma forma acontece com os seus liderados. Se você se foca na crítica dos erros das pessoas, as pessoas vão acabar escondendo os erros de você. Eu contei há um tempo atrás no meu canal do YouTube a história do Charles, onde as pessoas não traziam o problema até ele. Porque além de trazer o problema para ele, ele ainda dava uma babada, dava um esporro, dava uma comida na galera por causa do erro, por causa do problema. Então as pessoas escondiam o problema dele. E aí isso fazia com que, quando a merda se tornasse muito grande, lá o problema se tornasse muito grande, aí o cliente vinha nele e ele não estava sabendo de nada do que estava acontecendo. Mas por que essa relação acontecia? Acontecia porque ele assumia uma postura fixa e se focava exclusivamente na crítica do erro, não permitia que as pessoas errassem dentro do seu negócio. E isso, claro, causa muita perda de qualidade de atendimento, perda de cliente, perda de satisfação, perda de dinheiro, perda de recursos, perda de funcionário bom, perda de time bom, da tua equipe, pessoas que são chaves. Por quê? Por causa desse mindset fixo. E aí o mindset fixo desse líder, focado em crítica, não permite que as pessoas cheguem até o líder.
E isso é péssimo. O que esse líder precisa? Ele precisa trazer essas pessoas, fazer com que esse erro que ocorra seja um erro consciente, onde realmente traga um aprendizado para essa pessoa que está trabalhando lá no meu time, no teu time, no time dos líderes que nós estamos falando aqui. Então, essa é uma grande diferença. E o que acontece com o sucesso desses líderes de mindset fixo? Ele não é perene, ele não é um sucesso crescente. Por quê? A gente sabe que no caminho que a gente segue, a gente vai ter muitos momentos de vitórias, mas a gente vai ter momentos de fracasso também. E esse líder não sabe lidar com fracasso. E aí ele acaba caindo. O sucesso dele não é longevo, né? Ele acaba perdendo ali porque ele não sabe lidar com o fracasso. Então, também é uma dificuldade. E aí o que acontece com esse líder quando ele fracassa? Ele tenta não assumir a responsabilidade dele em relação ao que está acontecendo. E aí ele começa a procurar culpados, começa a procurar responsáveis pelo problema que aconteceu. Mas a responsabilidade, a culpa nunca é dele, ele vai buscar alguém lá. Geralmente ele utiliza assim, aconteceu um erro, quem que fez? Quem que não sei o que? Ele vai buscar a pessoa que errou, para punir essa pessoa, não é nem para orientar essa pessoa, não, é para punir e botar a responsabilidade por cima dela. E isso também gera esse distanciamento das pessoas. Isso também gera, né, essa falta de condição da pessoa chegar até o líder. Por quê? Eu não quero ser o culpado, então eu vou esconder o erro. Porque aí se acontecer a merda, depois vão me culpar, né? Ou um funcionário liderado também ligar o foda-se, cara, dane-se, a culpa vai ser minha de qualquer jeito mesmo. E eu tô falando aqui de situações que eu já vivi dentro de empresas, né? Acontece funcionário dizer assim, cara, dane-se, a culpa vai cair sobre mim, cara. Ou criar um clima de desespero, porque a mentalidade fixa faz com que, né, cara, eu vou ser culpado por isso se der merda, sabe? Então, tudo isso é por causa dessa postura do líder fixo, de mentalidade, de mindset fixo. Isso é muito ruim para todas as organizações. Talvez seja o momento de nós nos acordarmos como líderes e buscar realmente a filosofia do crescimento. Se você olhar grandes empresas hoje de tecnologia, elas utilizam essa filosofia de crescimento. Como é que ela funciona? Já vou falar para você. O líder de mentalidade de crescimento, ele sabe que o erro é utilizado para o crescimento. Então ele promove, dentro das suas organizações, o erro consciente, que é como eu chamo, né? O erro consciente. Errou, traz o erro para cá, vamos discutir e vamos mudar. Errar muito rápido. Errar pouco, mas errar muito rápido. Errar pequeno, mas errar muito rápido. E corrigir muito rápido também. Então ele utiliza essa estrutura de vamos errar e traz aqui para mim, vamos corrigir, vamos melhorar, né? Faz, observa, erra, corrige, melhora muito rápido. Tudo é muito rápido. E ele utiliza essa estratégia dentro do negócio. Se o líder age dessa maneira, com mindset de crescimento, ele acaba envolvendo as pessoas e mostrando para as pessoas que fazer dessa maneira é algo altamente positivo para o negócio. Ele faz com que as pessoas ao redor se engajem cada vez mais, e esse líder, levando esse tipo de postura dentro do seu time, faz com que as pessoas também tenham um mindset de crescimento. Ou seja, ele permite o erro, ele sabe que isso serve para o autoaperfeiçoamento das pessoas que estão trabalhando com ele, ele sabe que tudo isso é benéfico para a empresa, tudo isso ajuda a empresa a crescer. Óbvio que quando eu falo assim, a gente tem que errar pequeno, errar de uma forma que não gere um prejuízo financeiro, não gere um prejuízo para a marca, né? Que erre muito rápido em coisas pequenas e corrija muito rápido também. Então tudo isso num ambiente de controle, né? A gente tem que entender também essa parte do controle. Mas fazendo isso, o time também vai atuar dessa maneira e vai agir de maneira com mindset de crescimento. Por quê? Porque esse líder inspirou as pessoas a fazerem dessa maneira. Não sei se você é muito ligado no mundo de administração, mas o Jack Welch, que era da GE, né? Ele escalou a GE, mesmo com todo mundo falando o que falava dele, porque ele era um líder que fazia exatamente isso. Ele era um líder de crescimento, de desenvolvimento. Ele conduzia as pessoas a crescerem, a evoluírem como profissionais, usando os erros, com a mentalidade, o mindset de crescimento, inspirando essas pessoas a fazerem dessa maneira. E o mais legal, quando a gente assume essa postura
de crescimento, ao invés da gente buscar culpados pelas situações, a gente reconhece o time pelas coisas que eles fizeram. E aí entra toda aquela ferramenta que eu já passei em algumas aulas aqui, de dar o feedback positivo, de conduzir as pessoas para algo positivo e fazer algo positivo para as pessoas também. Você imagina o clima de uma empresa trabalhando com liberdade de erro, porque liberdade é um dos valores que a nova geração precisa, né? A nova geração de profissionais precisa dessa liberdade. Erram rápido, recebem feedback rápido, corrigem rápido e evoluem muito rápido. Isso a gente ganha velocidade em tudo que a gente está fazendo. E é o teu papel como líder levar isso para as pessoas, levar essa cultura, conduzir essa cultura para as pessoas, para fazer com que elas cresçam. Então vamos lá, só vamos revisar lá. A gente tem situações ruins que acontecem na nossa vida e nós podemos assumir diante das situações ruins uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento. Na mentalidade fixa, dentro da situação ruim, eu vou praguejar, eu vou reclamar, eu vou agitar, eu vou ficar de mau humor, enfim. E na de crescimento, não, eu vou olhar aquela situação e talvez ter gratidão por algo que aconteceu, eu vou olhar aquela situação e vou ver que, pô, ainda dá tempo de eu recuperar aquilo que eu posso fazer. Tá vendo que a mentalidade é diferente? Eu vou estar naquela situação ruim, pô, mas peraí, deixa eu compreender o outro lado, eu vou ter empatia com as pessoas dentro da situação ruim. Dentro da situação boa, né, aconteceu algo bom, eu posso assumir uma posição fixa dizendo, pô, eu sou fodão, eu sou fera, eu sou bom, né, sou simpático, sou querido, blá, 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 né, e com situação boa, positiva, sou sortudo, né, eu tenho talento nato, pode, fixo, ou não, posso usar, não, mas eu me esforcei para conseguir o que eu queria, não, mas eu tenho tratado as pessoas bem, as pessoas reconhecem isso em mim, me dando um brinde, um presente sendo sorteado, enfim, eu posso dar suporte para as pessoas que eu amo quando eu chego em casa, enfim. Ou seja, eu posso mudar o pensamento nas duas situações. Na situação onde é ruim, deu uma merda total, ou onde o meu dia foi excelente, foi positivo, foi muito bom. Então eu posso escolher qual é o tipo de mentalidade que eu vou utilizar nessas duas situações. Errar não é o problema. Dei o exemplo aqui do Ayrton Senna, do Michael Jordan e do Thomas Edison. Errar não é o problema. O problema é nós ficarmos com a cabeça naquele erro, em looping, andando, e não chegando a lugar nenhum, não trazendo crescimentos para a gente. Falei também sobre o líder, quando ele utiliza a mentalidade fixa, ele se foca na crítica, ele se foca em colocar a culpa nas outras pessoas, ele gera afastamento das pessoas do seu time, e também falei desse líder, quando ele tem uma mentalidade de crescimento e progressivo, enfim, ele atrai as pessoas para dentro de si, né, para junto de si, ele reconhece o trabalho dessas pessoas, ele faz com que as pessoas aprendam e evoluam muito rápido com os seus erros. Então, essa é a ligação que a gente tem sobre o mindset ligado ao fixo e ao variável. César, eu vou ter sempre mindset de crescimento, mentalidade de crescimento? Não, vai existir momentos que você vai ter mentalidade fixa. A gente sempre vai oscilar entre essas duas mentalidades. Mas o mais importante é você fazer um exame de consciência e entender se diante das situações que você está passando é um mindset fixo ou é um mindset de crescimento. Né? Como eu disse aqui, no passado as pessoas falavam, pense positivo diante dessa situação. Agora imagina você, né, tendo consciência disso, observando os teus próprios pensamentos, através de uma reflexão, ou uma meditação, ou fazendo, né, o teu diário, igual eu comentei aqui outro dia do Milagre da Manhã, mas fazendo isso todo dia de manhã, ou final do dia, anotando, avaliando a tua situação e observando se o teu mindset está sendo positivo, fixo ou de crescimento. Então, se você perceber isso, você pode automaticamente fazer uma nova escolha e mudar o teu pensamento. Fazer de forma diferente. Fazendo isso todos os dias, o que você vai estar alimentando para o teu subconsciente? Algo de positivo, de crescimento. Isso vai gerar um novo hábito para você. Então, diante de todas as outras situações que você encontrar no teu dia a dia, desafios, problemas, talvez essas situações você tenha comportamentos diferentes. Se a gente falar uma mentira para a gente 70 vezes, a gente começa a acreditar na mentira. Mas se a gente fizer uma afirmação positiva também 70 vezes, a gente começa a acreditar nessa afirmação e começa a mudar o nosso mindset. E isso começa a se tornar automático na nossa vida.
Por quê? Porque você alimentou de uma forma consciente tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja como crescimento, como um mindset de crescimento. Então isso vai fazer uma grande diferença na tua vida. E eu tenho certeza que isso, se for colocado em prática já, o teu time vai sentir diferença lá, o teu time vai perceber que você é uma pessoa diferente, está olhando para o lado da luz, está olhando para o lado do crescimento, ao invés de se focar nos problemas, né, no que é fixo, naquilo que é ruim, nos erros e na crítica. Você vai estar transformando o teu time num time de alto desempenho. Você vai ser o exemplo dessas pessoas. Tudo isso que eu falei aqui hoje está no livro Mindset. Se eu não me engano, a autora é Carol Dweck. Se eu não me engano, esse é o nome dela. Vou deixar na descrição do vídeo aí também. Tá? É um livro muito bom. Eu deixo aqui a minha recomendação para ler esse livro. Eu gosto sempre de fazer essa recomendação de livros para você aqui no canal. Então, cara, vai lá, desenvolve a tua mentalidade de crescimento e eu tenho certeza que você vai promover uma mudança gigantesca na tua vida e uma mudança gigantesca no teu time. É muito simples isso que eu estou falando aqui, é muito simples de eu falar para você, mas a prática do dia a dia é o que realmente vai transformar. Aliás, todas as aulas que a gente faz aqui, elas estão ligadas à prática. Se você colocar em prática, né, você vai conseguir a transformação que você deseja na tua vida, no teu time, no teu negócio. Se você não colocar em prática, as coisas não vão acontecer da maneira como você precisa. Lembre-se do fator vontade, onde há vontade, há transformação. Se não houver vontade, não há transformação também. Ok? Se você quiser ser avisado de todas as aulas que a gente tem, acessa lá cadeiradolíder.com.br, sempre tem um linkzinho para você fazer um cadastro lá, e eu vou estar te avisando. Tem também, quando você faz o cadastro lá, um botãozinho que vem para você, e eu posso te avisar diretamente no Messenger do Facebook, né? Você recebe uma mensagem minha lá. Ó, a aula está disponível, está pronta, é só acessar, chega lá, tá tudo beleza. Essa aula também, eu vou mandar o material para você amanhã, provavelmente, né? Sobre o que a gente falou aqui. Ontem eu fiz um post, se eu não me engano, um infográfico dizendo a comparação entre esses dois tipos de mentalidade, como elas agem. Confere no meu timeline do Facebook lá. E eu tenho certeza que a gente está colaborando para a evolução, para o crescimento e para tudo que você precisa aí para gerenciar o teu time e ter realmente uma equipe de alto desempenho. Conta comigo sempre, para qualquer momento, para qualquer hora. Se precisar falar comigo, curte aí o canal do YouTube, né? Dá um curtir aí, dá um inscrever-se. Curte aí meu vídeo, compartilha esse material aí também, se você acha que pode beneficiar outras pessoas. E tamo junto, eu vou ficando por aqui. Valeu?